Bom, essa semana a gente teve nosso primeiro contato aí na disciplina de programação imperativa. Eu vou fazer uma espécie de retrospectiva do que vimos, né? Principalmente na segunda aula, porque em algumas salas, né, eu posso ter falado de uma coisa, na outra eu posso ter falado de outra, então aqui é uma espécie de resumo geral do que foi dito, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês no Classroom que eu vou criar. Comecei falando um pouquinho sobre a diferença e a importância, né, de entender as partes que compõem o sistema computacional. O sistema computacional, a gente pode imaginar um computador, seja ele de qualquer tipo, um celular, um computador, um tablet, um notebook, um computador de fato, né, um desktop, tá? Todos eles são compostos por hardware e software. A gente viu que ao longo dessa disciplina nós vamos nos preocupar muito mais com a parte lógica, né, que é a parte de software do computador, porque justamente é o que a gente de fato quer produzir ao longo da disciplina, quer ter a capacidade de aprender como funciona e como faz, que são os softwares, tá? Para fazer qualquer tipo de software, antes a gente precisa entender que um software nada mais é do que um conjunto de instruções executadas por uma máquina, por um processador, tá? E a isso a gente chama de programa. E para entender, né, quando a gente fala de um conjunto de instruções, existe uma nomenclatura específica para isso, né? Na computação é muito comum, a gente falou um pouquinho em sala de aula, que são os algoritmos, onde a gente vai dar instruções para a máquina através dos comandos e a máquina vai manipular os dados, né, de entrada para produzir um resultado no final do processamento, tá? Então aqui uma especificação sobre as instruções, sobre os dados, né? Instruções são basicamente os comandos que a gente vai produzir na linguagem de programação. Os dados são os valores que a gente vai representar do mundo real através das variáveis, e a gente pode dividir esses dados através de dados de entrada e dados de saída. Dados de entrada são aqueles que a gente obtém a partir do usuário, e os dados de saída são aqueles que a gente expõe a partir do computador, né? O computador mostra para a gente na tela, por exemplo, ou impresso, ou de qualquer outra forma. Então, para a gente entender, desculpe, esse processo de desenvolvimento, né, eu falei em sala de aula também que quando a gente cria um software, a gente fala muito de desenvolvimento, de implementação. Eu não sei de onde vêm essas nomenclaturas, é bastante difundida no meio, né, a gente usa com bastante frequência. Mas quando eu falar de desenvolvimento, de implementação de software, eu estou falando de criar programas, né, capazes de resolver alguns problemas específicos que a gente vai deparar aí ao longo do semestre, tá? A gente viu que existem 4 etapas, basicamente, né, antes de começar a desenvolver de fato, a programar de fato. A gente tem que entender o nosso problema, para isso é importante fazer uma análise do problema, entender as nuances do problema, quantificar os dados, né, todo aquele processo de pensamento computacional que eu falei nessa semana também, e vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Depois a gente elabora um projeto específico, uma espécie de esboço, tentando contemplar todas as possibilidades, todos os caminhos de possíveis soluções, estudar outras soluções que talvez já foram desenvolvidas, mas que não são satisfatórias para o problema que a gente está aplicando. Depois, de fato, fazer a implementação, o desenvolvimento, né, que é a construção do software, de acordo com o que foi especificado, e aí sim partir para a etapa de testes da implementação feita. Uma vez que a implementação tiver finalizada, né, o nosso programa, a gente vai testar esse programa e verificar se existem pontos de melhoria. Eu até coloquei no quadro um quinto tópico, né, que é a possibilidade da gente fazer uma melhoria de fato, uma refatoração. Então entraria aqui um quinto passo, né, após eu ter identificado todas as etapas, após eu, melhor dizendo, né, após eu ter passado por todas essas etapas e desenvolvido o meu sistema e feito os testes, a gente pode ainda, depois dos testes, verificar que existem coisas que podem ser melhoradas ou que podem ser feitas de outra maneira, né, de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, a consumir menos recursos da máquina, tá? Então teria uma quinta etapa aí que seria a etapa de refatoração do código, tá?
termo algoritmo ele tem um conceito muito forte na matemática, mas que tem a mesma raiz que a gente utiliza em qualquer área, que é basicamente se preocupar em descrever uma sequência de passos a fim de solucionar ou resolver um problema específico. Bom, acabei colocando, né, em sala de aula algumas características do algoritmo, né? Ele tem que ser é uma sequência de passos finita. Essa sequência tem que ter uma lógica específica, né? Tem passos que eu não posso colocar um antes do outro, um depois do outro, porque vai ferir toda a lógica de pensamento, não vai chegar na solução ideal. A gente viu ainda que existe ainda a possibilidade de criar um algoritmo falando, né, utilizando linguagem natural, mas que quando a gente está lidando com a máquina, essa não é a melhor forma, porque a linguagem natural, por exemplo, o inglês, o português, ela permite que a gente diga uma mesma coisa de diversas maneiras, e isso pode gerar uma certa ambiguidade, uma dificuldade do entendimento, às vezes até para nós seres humanos mesmo, imagina para a máquina, né? Então, por conta disso, a gente usa uma ferramenta, né, que é chamada de linguagem de programação, para fugir, né, dessa possibilidade de ambiguidades. Existem várias linguagens que têm esse propósito, né? A própria linguagem matemática tem esse propósito, né? Ela é uma formalização que foge da ambiguidade, né? Ela pretende ser exata em suas definições. Bom, aí eu dei alguns exemplos de algoritmos, né? Qualquer sequência de passos a fim de resolver um problema, a gente pode transformar em um algoritmo, uma receita, né? Então, uma receita para fritar um ovo, uma receita para atravessar a rua, como eu citei em sala de aula, uma receita para montar um carro, né? E aí a gente pode partir de problemas que sejam muito simples, como fritar um ovo, para problemas muito complexos, como fabricar um automóvel, né? Todos esses problemas a gente vai ter que fazer, no final das contas, vai ter que ter a mesma abordagem, né? Que é analisar o problema, fazer um projeto sobre ele, depois partir para desenvolvimento e chegar na etapa de testes com possíveis melhorias podendo ser feitas. Tá? Os problemas mais complexos, a gente viu que é importante quebrar ele em partes menores, né? Para que não fique tão difícil, né, de criar uma abstração, de criar uma solução para esse problema. Bom, a partir daí a gente poderia ter algumas perguntas, né? Como é que eu poderia criar um algoritmo? Basicamente aquelas 4 etapas são etapas relacionadas, né, a essa pergunta, que respondem a essa pergunta, né? A ideia de conhecer e entender o problema, né, naquela etapa de análise que eu falei. Extrair todas as informações a respeito do problema, os dados e as operações, isso faz tudo parte da análise, né? Se necessário, buscar informações em fontes adicionais. Vamos imaginar que eu não sei o problema, nunca fiz nada parecido, nunca resolvi nada parecido. Então eu tenho que buscar entender em outras fontes, né? Como o problema se comporta, quais são as variáveis envolvidas e tudo mais. Aí depois disso a gente vai partir para o projeto, desenvolvimento, né? Criar um algoritmo de fato, descrever a sequência de passos para chegar na solução. Eu dei um exemplo, a gente pode ver esse exemplo, né, como é que eu faço para encontrar a área de um triângulo. Então, se é algo que eu não sei, eu vou tentar pesquisar. Eu vou saber que existe já uma formalização matemática, né, que descreve como chegar a essa solução. E a partir daí eu posso criar meu algoritmo, né, que vai ter um início e fim, onde aqui a gente pode perceber uma receita, né, um passo a passo, é uma sequência finita de passos, está em uma ordem específica, e para a gente chegar na solução, né, eu pedir os valores de B e H, multiplicar B por H, dividir por 2, atribuir o valor à variável A e mostrar na tela, usar isso em outro local. A gente poderia descrever mais passos aqui depois do passo 4. Tá? Aqui é um outro problema, né, bem famoso, chamado Torre de Hanoi. A ideia dessa torre é que existem três torres aqui, né, elas em azuis. A gente está chamando torre A, B e C. E na torre A existem 3 anéis, que são anéis concêntricos, mas que têm raios diferentes. Né? Eles são de diferentes tamanhos, digamos assim. Então, a ideia desse problema, na verdade, é passar todos os anéis, pegando um anel de cada vez, da torre A até a torre C, por exemplo, ou até a torre B, para outra torre. Né? Passar de uma torre para outra.
né? Não importa se é B ou C. Só que existe uma restrição em relação a esse algoritmo, que é, a esse problema, melhor dizendo, que é eu nunca posso colocar um anel menor, melhor dizendo, eu nunca posso colocar um anel com raio maior em cima de um anel com raio menor, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente vê uma posição válida, digamos assim, ou seja, sempre tem um anel menor em cima de um anel maior, e não o contrário, tá? Então a gente tem que pegar aqui de um em um anel e passar para uma torre, né? A torre C, digamos. E aí isso é um problema, é um problema que a gente pode resolver. Existe uma sequência de passos que vai nos levar à solução. Existem também sequências de passos que não nos levam à solução, tá? Desse problema. Então, a ideia, como eu disse, de algoritmo, né, de resolver um problema, ela não está relacionada apenas diretamente à computação, mas pode ser aplicada a qualquer área, como exemplo, essa daqui que eu estou falando para vocês, que é muito mais um exercício de lógica, alguma coisa nesse sentido. Aqui, né, só relembrando, um algoritmo representa uma sequência de regras. Essas regras devem ser executadas em uma determinada ordem. Ele possui um conjunto finito, né, dessas regras e deve possuir um significado e ser formalizada segundo alguma convenção. Essa convenção que a gente vai utilizar, existem algumas convenções, mas a principal que a gente vai utilizar é a linguagem de programação, a formalização de uma linguagem de programação, que na nossa disciplina vai ser a linguagem Python. Tá? A gente vai precisar dos valores de entrada, como eu falei, que são os dados. O nosso algoritmo provavelmente vai apresentar algum resultado, vai calcular alguma coisa, vai mostrar algo na tela e, naturalmente, ele vai ter um início, um meio e um fim. Em algum momento ele vai finalizar. Tá? Sobre isso é um cuidado que a gente vai ter que ter. Em alguns momentos da disciplina, a gente vai ver ferramentas computacionais que vão nos permitir fazer com que a máquina repita uma determinada operação várias vezes, né? E aí, nesses momentos, por falta de atenção da gente, talvez a gente vai fazer com que o nosso algoritmo não tenha fim, não seja finito, ferindo essa regra aqui, né? Então, é algo que a gente, nesse momento, quando a gente estiver estudando, né, nessa etapa da disciplina, a gente vai voltar e falar, oh, tem algum problema aqui, o nosso algoritmo não está finalizando, a gente vai ver qual é o problema, a lógica por trás, né, e entender como isso se aplica no nosso contexto. A ideia da desambiguidade, né, só estou justificando o porquê da gente utilizar uma linguagem de programação, porque é mais fácil utilizar uma linguagem de programação ao invés de utilizar uma linguagem natural para dar instruções para o computador. Tá? Uma outra coisa interessante também é que nosso algoritmo ele tem que ter correção. Ou seja, eu disse que para um mesmo problema existem várias soluções e, mais do que isso, algumas soluções podem não funcionar para todos os casos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente disse que o algoritmo quebra para algum conjunto de dados, né? Então, no exemplo de atravessar a rua que eu dei em sala de aula, eu disse que eu poderia simplesmente passar correndo sem olhar para os lados, né? Se vinha carro ou não. E que provavelmente, em alguns casos, esse algoritmo iria funcionar, ia chegar na solução correta, tá? Mas não para todos os casos, né? Em alguns casos eu não iria conseguir atravessar, não ia chegar no final, né, da avenida, né, do outro lado da avenida, tá? Então não seria um algoritmo que estaria correto desse ponto de vista. Para a gente, claro, chegar nesse nível, né, chegar a um algoritmo considerado correto, a gente vai ter que passar por aquelas etapas, fazer os testes necessários e tudo mais, tá? Entender de fato o problema. Aí aqui eu coloquei alguns problemas que a gente já se deparou com certeza, né, nessa jornada na vida da gente, né, jornada escolar, jornada acadêmica, né, agora na universidade, que são problemas todos eles para os quais existem uma sequência de passos para solucioná-los, né? Por exemplo, verificar se um número inteiro é n, se um número inteiro n é par, verificar se um número inteiro n é primo. Talvez quando eu começo a falar essas definições ou esses enunciados aqui, vocês já começam a pensar, para resolver esse problema, eu faço isso daqui, eu tenho que pegar esse n, fazer alguma coisa, eu tenho que testar ele com algum valor, tenho que dividir por alguém, olhar o resto da divisão, enfim. Existe uma série de passos que a gente tem que fazer, né? Então,
Eu coloquei isso aqui como problemas, né, que a gente talvez já tenha uma certa familiaridade com ele, só para a gente pensar quais seriam as sequências de passos necessárias para a gente chegar à solução de cada um desses problemas. Por enquanto, a gente ainda não vai utilizar uma linguagem de programação na sua solução. Mas daqui a pouco, né, a gente vai começar a resolver esses problemas aqui de fato, esses enunciados, né, com uma linguagem de programação com a linguagem Python, tá? Então essa aqui foi a parte da disciplina, né, relacionada às noções básicas que eu não tinha finalizado na aula de terça-feira. Eu fiz uma espécie de resumo aqui. O material já está disponível no SIGA A. Eu ainda não criei, né, a classe, a sala de aula no Classroom. Quando eu fizer isso, eu vou postar esse vídeo lá e a gente vai se comunicando por lá.